Queridos irmãos, graça e paz. Eu gostaria de convidá-los desta feita a abrir a sua Bíblia comigo, onde você está, na sua casa, no seu lar, com a sua família, no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Abra aí, por favor, João, capítulo 3, verso 16. Diz assim a palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, amado Pai, graças te damos, ó Deus, pela tua palavra bendita, pela tua igreja, pelos nossos irmãos na fé, espalhados por todo o mundo, Pai, que carecem da tua palavra, que carecem, ó Deus, da tua bondade, da tua graça, do teu amor, Pai, para conosco. Obrigado, Senhor, pela tua graça derramada sobre nós a cada dia, Deus. Nos abençoe nesse momento, Senhor, e nos ajude a compreender a tua palavra. Nós queremos ouvir a tua voz, Senhor, por meio do teu santo evangelho. Em nome de Jesus Cristo nós te oramos. Amém. Amém. Queridos irmãos, certa feita, conta uma história de um pai que trabalhava nas linhas de trem. Ele controlava uma ponte que dava acesso para que o trem passasse. E certa feita ele foi levar o seu filho, seu único filho, para conhecer a estação, para estar com ele naquele momento do trabalho. E acontece que o seu filho, ele acaba caindo entre os trilhos na ponte e ele fica preso lá dentro. Quando o pai se dá conta disso, havia um trem que vinha vindo em sua direção. E o pai, então, ele tem a difícil decisão a tomar entre descer a ponte para que o trem possa passar e assim o seu filho morreria, o seu único filho a quem ele amava, ou ele deveria deixar todas aquelas pessoas morressem e salvar o seu filho. Essa era a decisão que ele tinha que tomar. O seu único filho, a quem ele tanto amava, ou aquelas pessoas pecadoras, culpadas, indignas, que talvez não merecessem a salvação. Essa história, meus irmãos, nos lembra e nos remete exatamente a esse texto que nós lemos. Queridos irmãos, o texto sagrado que nós lemos, ele foi chamado por Lutero de miniatura do Evangelho, pois aqui há como que um resumo de todo o Evangelho. Aqui nós encontramos o coração do Evangelho. Esse é o texto talvez mais conhecido da Bíblia. Esse é o texto que talvez você conheça de cor. Está gravado na sua mente. Mas será que essas verdades estão impressas também no seu coração? Esse texto nos mostra o amor infinito de Deus e como ele se manifesta de maneira gloriosa. Por essa razão, eu quero meditar com vocês no tema O Grande Amor de Deus. Eu quero ver com vocês alguns aspectos hoje desse amor. Em primeiro lugar, sua origem. O texto sagrado assim diz, porque Deus amou. E deixe-me destacar aqui algumas verdades. Primeiro, de onde veio esse amor? Não podia vir de outra fonte que não fosse o próprio Deus. O amor de Deus vem dele mesmo. A causa do amor de Deus não está no seu objeto, mas no próprio Deus. Ele ama porque é de sua natureza amar. Ele ama porque Deus é amor, diz 1 João. Segundo, o amor de Deus por você é eterno e incondicional. O Criador dos céus e da terra colocou seu coração em você desde toda a eternidade.
O amor de Deus por você é eterno, incondicional e perseverante. O amor de Deus é espontâneo e autogerado. Nós não merecemos o amor de Deus. Ele nos amou quando éramos inimigos, Ele nos amou apesar de sermos pecadores. Ele nos deseja assim como um noivo se alegra com sua noiva. Ele nos ama com amor eterno e nos atrai para si com cordas de amor. Seu amor é incondicional. É por isso que Philip Yancey disse certa vez, não há nada que você possa fazer para que Deus o ame mais, mas também não há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. Deus te ama. Ponto. Em segundo lugar, a sua extensão. Porque Deus amou ao mundo. Quando Jesus conversou com Nicodemos, este possivelmente pensou que o Messias viria apenas para a sua nação, para os judeus. Imaginou que o amor de Deus estava destinado apenas a uma raça. Mas Jesus declara que o amor de Deus é extensivo a todo mundo, aos judeus e aos gentios, a todas as raças, a todos os povos, a todas as tribos. Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama o pobre e ele ama o rico, o doutor e o analfabeto, o jovem e o velho, o religioso e o ateu. Para um fariseu, esse conceito era chocante. Isso porque os fariseus acreditavam que Deus odiava o mundo e tinha prazer em destruir o mundo, mas Jesus anuncia que Deus ama o mundo, Ele ama os pecadores, Deus ama os perdidos, Deus ama aqueles que não são dignos de serem amados, Deus ama apesar de ser rejeitado, Deus ama a mim e a você. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios sobre a dimensão do amor de Deus, diz que devemos conhecer o comprimento, a largura, a altura e a profundidade do amor de Deus. O comprimento do seu amor alcança todos os homens, desde Adão até o último homem. Deus ama toda a raça humana e não quer que ninguém pereça. A largura envolve todas as nações, línguas, raças, povos e tribos. A altura mostra que esse amor brotou no coração de Deus e a profundidade revela que este amor desce ao encontro do mais miserável pecador. Em terceiro lugar, a sua profundidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O amor de Deus é indescritível. O amor de Deus não pode ser traduzido em palavras. Ele amou sacrificialmente, Ele amou e deu seu Filho, Ele amou e entregou tudo. O poeta disse, ainda que todos os mares fossem tinta e todas as nuvens fossem papel, ainda que todas as árvores fossem penas e todos os homens escritores, nem mesmo assim poderia se descrever o grande amor de Deus. Deus amou você antes de você nascer, antes de lançar os fundamentos da terra. Deus já amava você. Antes que o sol brilhasse no firmamento, Deus já havia colocado o seu coração em você. Antes que a terra desse o seu primeiro fruto, Deus já havia derramado o seu coração em você. Ele amou você na eternidade, planejou você, pensou em você, estava lá formando você no ventre da sua mãe. Você viu seus primeiros batimentos cardíacos, viu quando você respirou pela primeira vez. Ele concede cada pensamento, cada palavra, cada desejo, cada sussurro da sua alma. Ele nunca desistiu de amar você, ele não abre mão de você. Deus resolveu amar você e escolher para Ele. Ele pôs seu coração em nós e nos escolheu em Cristo para a salvação. Ele nos amou e nos adotou em sua família. Ele nos amou e nos escolheu para sermos seus filhos e herdeiros. Ele nos amou com amor eterno e nos atraiu para Ele com cordas de amor. Em quarto lugar, vejamos a sua demonstração do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A maior demonstração do amor de Deus está na cruz de Cristo. Este é o preço da nossa salvação. Cristo é a dádiva de Deus Pai para aquele que está perdido. Cristo é o pão do céu para aquele que está faminto. Cristo é a água da vida para aquele que está sedento. Cristo é o cordeiro substituto para o pecador condenado. Cristo é o dom inefável de Deus para você. Cristo é o Filho unigênito, aquele em quem Deus se compraz. O Pai deu àquele que era um com Ele mesmo.
Deus nos deu tudo, deu o melhor, Ele deu a si mesmo. Romanos 8,32 diz que Deus nos amou a tal ponto de não poupar o próprio Filho. Deus enviou seu Filho para o exílio entre os homens. Jesus se esvaziou de si mesmo. Ele nasceu numa estrebaria, ele cresceu numa carpintaria, ele não tinha onde reclinar a cabeça, sendo rico se fez pobre por amor de vós, ele veio e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Deus enviou o seu Filho para sofrer fome e sede, ele entregou o seu Filho para ser ferido, transpassado, cuspido, humilhado e pregado numa cruz para que nós fôssemos perdoados. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando éramos ainda pecadores. Preste atenção nisso. Deus não nos amou porque Cristo morreu por nós, mas Cristo morreu por nós porque Deus nos amou. Ele nos deu seu Filho antes da fundação do mundo. A cruz estava incrustada no coração do Pai desde a eternidade. Apocalipse 13,8 diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Jesus sempre foi o dom de Deus. A sua promessa foi dada na queda do homem, em Gênesis capítulo 3. E através dos tempos, o Pai se manteve fiel à sua promessa. Ele olhava para o seu Filho unigênito e via a cruz. Todos os sacrifícios realizados pelo sacerdote no Antigo Testamento prenunciavam que na plenitude dos tempos, o Senhor certamente entregaria seu Filho para morrer em nosso lugar. Aquele que viria e esmagaria a cabeça da serpente, e esta lhe feriria o calcanhar. A dádiva de Jesus foi um ato permanente de Deus. Ele nunca retrocedeu, e mesmo vendo as agruras e os sofrimentos do seu Filho, mesmo vendo traspassado, moído, escarnecido, ferido, o Senhor não poupou o seu Filho. Esse é o amor com que muitas águas não podem apagar. O amor eterno, infinito e imutável de Deus. Deus deu seu Filho na cruz e continua nos oferecendo hoje no Evangelho. O Senhor está oferecendo Jesus neste momento a você. A fonte eterna está aberta e continua jorrando a água da vida. Aquele que tem sede, venha e beba, pois aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Disse o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nos leva, em quinto lugar, meus irmãos, ao seu propósito, o propósito do amor de Deus. É para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação não é resultado das obras que fazemos para Deus, mas da fé que depositamos em Cristo. A aliança da graça difere tanto da aliança das obras como as trevas diferem da luz. O texto não diz que Deus deu seu Filho a todos os que guardam a lei, a todos os que forem eticamente sadios, a todos os religiosos, a todos os que praticam boas obras, a todos os sinceros, a todos os que amam a si mesmos. Mas o grande Deus deu seu Filho unigênito a todo aquele que nele crê. Mas o que é crer em Cristo, irmãos? Primeiro, é acreditar firmemente na verdade do Evangelho e se apropriar dela. É preciso aceitar que Cristo levou os nossos pecados sobre o madeiro, que se fez pecado e maldição por nós. Precisamos crer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Precisamos entender que Cristo nos substituiu na cruz e foi ferido por Deus e transpassado por causa das nossas transgressões. Ele morreu por mim. Deus puniu meus pecados em Jesus. Na cruz, Jesus satisfez a justiça violada de Deus em meu lugar. Na cruz, Jesus sofreu o golpe da lei que eu deveria ter recebido. Ele bebeu o cálice do juízo que eu deveria ter bebido e morreu a morte que eu deveria ter morrido. Ele fez isso por mim. Ele fez isso por você. Segundo, crer em Jesus Cristo é descansar unicamente nessa fé para a sua salvação. Lance fora qualquer outra confiança nos seus méritos, nas suas obras, na sua moralidade, na sua religiosidade, na sua justiça. Não há outro nome dado entre os homens para que você seja salvo.
Deus faz aqui uma limitação. A vida eterna é somente para todo aquele que nele crê. Entra aqui um limite imposto pelo próprio Deus. Deus não amou o mundo de maneira que alguém que não crê em Cristo seja salvo. Nem deu seu Filho para que alguém que rejeita a Cristo seja salvo. Aqui todo incrédulo está excluído. Não há universalismo na salvação. Quem não crê já está condenado. Todavia, a pior pessoa, que tenha sido culpada de todas as luxúrias da carne, que tenha vivido uma vida totalmente desregrada, que tenha sido a leprosa moral, cativa dos vícios mais degradantes, se essa pessoa crê em Cristo Jesus, ela será purificada, não perecerá, mas terá a vida eterna, diz as Escrituras. Deus faz aqui também uma oferta. Todo aquele que nele crê. Essa oferta é endereçada a você. Há um perigo eterno. Há uma condenação eterna. A única maneira de escapar a essa ira vindoura é crer em Cristo. Um dia o juízo divino alcançará a todos, mas quem crê jamais perecerá eternamente. Aquele que crê é membro do corpo de Cristo. Aquele que crê já passou da morte para a vida, está justificado e nenhuma condenação há mais para ele. Tornou-se filho de Deus, é uma nova criatura, nasceu de novo, foi selado com o Espírito Santo da promessa. Seu nome está escrito no livro da vida, nunca perecerá eternamente porque tem a vida eterna. Deus tem para você a vida eterna. Não é vida passageira. É a mesma vida de Deus, é a vida abundante, superlativa, é comunhão com Ele, é fruição bendita, é vida não apenas hoje, mas quando você estiver um passo da morte e deixar esse corpo, essa vida continuará com você e você será ressuscitado e receberá um corpo glorificado e estará diante do trono de Deus e você se alegrará na sua presença e desfrutará das suas delícias por toda a eternidade. Mas lembre-se, isso só é verdade para todo aquele que nele crê. Por isso há um convite para você hoje. Romanos 10:9 diz que com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se com a tua boca você confessar e com o teu coração crer em Jesus Cristo, você será salvo. Feche seus olhos e vamos orar nesse momento. Senhor Deus amado, obrigado pela tua palavra, Deus, bendita, gloriosa. Obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor nos lembra que coisa mais importante, Senhor, não é essa vida, esse mundo em que nós vivemos, Pai. Por mais ameaçados que estejamos com essa pandemia, com as coisas que têm acontecido nesse mundo, Deus, o mais importante é a vida eterna que nós temos com o Senhor. Aquilo que nos aguarda, ainda que venhamos a ser abatidos nesse mundo, Senhor, nós sabemos o que nos aguarda, nós sabemos a glória que temos em Ti, ó Deus. Que os sofrimentos desse mundo não se comparam com a glória que há de ser revelada em nós. Senhor Deus amado, que o Senhor possa estar conformando os nossos corações, a nossa mente cativa a Cristo, ó Deus. Que pessoas possam estar rendendo-se aos pés do Senhor, Pai, em meio a essa crise, em meio à calamidade, que pessoas voltem-se para Cristo e olhem para aquilo que realmente importa nessa vida, olhem para aquilo que é mais valioso, a vida eterna com o nosso Senhor. Porque tudo isso aqui é passageiro, porque tudo isso vai passar, mas as minhas palavras, disse o nosso Redentor, jamais passarão. Entregue a sua vida a Cristo, creia nele e receba dele a vida eterna. É isso que nós te oramos, ó Pai, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai
e as ternas consolações do Espírito seja convosco, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, e te conceda a graça a cada dia.